This Pai, is the meus moment. irmãos, que Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Irmãos, servir a Deus, queridos, é ter uma vida de temor diante do Senhor. É saber que nós não servimos a homens, mas servimos a Deus. E o Senhor, queridos, Ele vê todas as coisas, inclusive o nosso coração e a nossa alma. Deus pesa o nosso coração e Deus pesa a nossa alma. Entende, queridos? O homem vê o exterior, o homem não tem acesso a dentro, mas Deus tem, e é a Deus que nós temos que temer. Por que eu estou falando isso, irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Porque, queridos, nós temos que andar na presença do Senhor, e não adianta a gente querer enganar a Deus, que a gente não engana, queridos. Ele conhece a intenção do nosso coração. Se a gente fizer algo para enganar alguém, ou se a gente de repente está com uma mentira ou um engano, achando que está enganando o homem, porque o homem a gente engana, mas a Deus não. Eu vou te mostrar isso na palavra. Isso porque eu estou falando isso, queridos. É a Deus que nós temos que servir, irmãos. Temos que andar na vista de Deus. Nós temos que agradar ao Senhor com o nosso coração, com a nossa alma. A nossa fidelidade começa dentro da gente. Eu vou te mostrar na Bíblia, queridos. Olha só o que diz aqui, irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 12. Diz assim: se disseres, não o soubemos, ou seja, é o mesmo que dizer aqui, irmãos, eu não sei, ou a gente não sabe. Aí diz assim, irmãos: não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Viram aqui, irmãos? Se a gente disser, eu não sei, eu não vi, não foi eu que fiz, por acaso aquele que pesa os corações não conhece o nosso coração? Não conhece o meu e o teu coração, a intenção dele? Por acaso, como diz aqui, irmãos, não saberá aquele que atenta para a tua alma? Deus atenta. Sabe o que ele é atentar? É dar atenção. Maravilha, queridos. Irmãos, aqui eu já consigo captar algo no ar nessa palavra, que nós não estamos sozinhos. Eu não estou sozinho, você não está sozinho. Você não precisa se sentir sozinho, nem eu. Sabe por quê? Porque Deus, Ele atenta, Ele olha para a nossa alma. Então tem alguém dando atenção para a gente. Por mais que, talvez, humanamente falando, a gente não tenha ninguém. Vamos colocar assim, irmãos, aquela pessoa que não tem ninguém, que não tem uma família, que vive no mundo sozinha. Se você é essa pessoa, eu quero pegar esse ganchinho aqui e te dizer que você não está sozinho não, porque Deus, Ele atenta, Ele olha, Ele vê a tua alma, Ele te acompanha. Então Deus está contigo. Se alegre por isso, somente por isso. Amém, queridos? Mas, irmãos, dentro do contexto aqui, quando Salomão escreveu esse provérbio, ele disse: acaso não atenta? Acaso não sabe aquele que atenta para a tua alma? E não retribuirá ele a cada um segundo as tuas obras? Então, irmãos, não andamos à vista de homens, não queremos enganar a Deus como a gente engana ao homem. Entende, queridos? Uma coisa é você fazer para o homem ver, como se costuma fazer aí no mundo aí fora. Muitos querem agradar ao homem, ao líder, né, irmãos? Muitos querem fazer para o homem ver. Mas o cristão, de fato, de verdade, é aquele que serve a Deus. Por que eu estou apontando para o alto? Olha só, irmãos. Está vendo ali o céu? Olha lá. Aquele que serve a esse Deus que está agora nos contemplando. Esse anda na presença do Senhor e sabe que é a Ele, é a Deus que ele tem que servir e agradar. E não a homens. Não a homens. É diferente. É por isso que eu só creio na Bíblia, é por isso que você só tem que crer na Bíblia, porque a Bíblia, ela sim, é boca de Deus e não homem. Então é nela, como eu estou te mostrando, a doutrina, não a doutrina que eu formulei, não a doutrina que eu criei do meu sistema. Não. Eu abri a Bíblia e te mostrei.
a doutrina da vontade de Deus, que nos ensina com essa palavra que temos que servir ao Senhor e não a homens. Amém, queridos? Então, que a gente venha pedir graça e misericórdia do Senhor, para que Ele nos sustente na presença dEle, para que a gente venha servir a Ele com a nossa vida e agradar ao Senhor. Amém, queridos? Não somos perfeitos, somos seres humanos, sujeitos a erros, a falhas e ao pecado. Mas é por isso que a gente tem que estar em constante leitura da palavra do Senhor e em oração e apresentando ao Senhor a nossa vida como culto. Esse é o verdadeiro culto que nós prestamos a Deus, uma vida que agrada ao Senhor. Amém, queridos? O verdadeiro culto a Deus não é falar da boca para fora, gritar, não. É estilo de vida que agrada a Deus. Esse é o verdadeiro culto, como diz a palavra do Senhor. Nós temos que oferecer o nosso corpo, a nossa vida como um culto santo e perfeito, agradável ao Senhor. Com o nosso estilo de vida, buscando ao Senhor, o conhecimento do Senhor na Bíblia, somente na Bíblia. Nós mesmos indo pela Bíblia, conhecendo a vontade de Deus. E aí, queridos, a gente de fato vamos estar calçados e firmados na palavra de Deus. E não na palavra de homens, doutrinas, de instituições, essa Babilônia, essa confusão que existe aí no mundo afora aí, dessa Babilônia religiosa. Não, esquece tudo isso. Bíblia, palavra de Deus, vontade de Deus, como eu te mostrei aqui. Então sirvamos a Deus, irmãos, e não a homens, porque é o Senhor que nos julga. E a gente não esconde nada do Senhor. Amém, queridos? Se você não for inscrito, se inscreva no canal, clicando no botãozinho inscrever-se, deixa um like, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima palavra de Deus para o teu coração.